Minha vida nos Estados Unidos, 5 lições após mais de 20 anos fora do Brasil. Se você já sonhou em morar fora do Brasil ou tem curiosidade sobre como é a vida nos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Eu moro nos Estados Unidos mais de 20 anos e ao longo desse tempo eu aprendi lições valiosas sobre adaptação, desafios, conquistas e também aquilo que ninguém te conta antes de mudar. Hoje eu quero compartilhar com você 5 lições que podem te ajudar muito se você também pensa em viver essa experiência. Mas antes de compartilhar as 5 maiores lições que eu aprendi ao longo desses 20 anos, deixa eu me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Beatriz Leitsky, eu sou brasileira e assim como muitas pessoas que deixam o seu país em busca de novas oportunidades, a minha jornada aqui começou cheia de desafios. Eu já tinha uma carreira bem-sucedida no Brasil, no mercado automotivo, mas eu sentia que algo estava faltando, que eu queria me aprimorar, eu precisava aprender o inglês, ter uma experiência de viver em outro país. E foi esse desejo de mudança e aprimoramento que me fez largar tudo e recomeçar do zero. Quando eu cheguei aqui, eu deixei toda a minha experiência profissional para trás e aceitei meu primeiro trabalho como babá. Foi um período difícil, de adaptação, de muitas incertezas, mas também foi um tempo essencial para um crescimento. Eu era obrigada a falar inglês todos os dias, vivenciar a cultura e cuidar dessas famílias. E ali eu fui descobrindo uma nova vocação: ajudar pessoas. Há mais de 10 anos eu tenho dedicado minha vida a orientar mulheres cristãs que desejam fortalecer a sua fé, vencer desafios emocionais e conhecer o seu propósito. Então, se você se identifica com essa missão, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, ok? Então agora vamos para a primeira lição que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos. Todas elas são importantes, mas a quinta lição fez uma grande diferença na minha vida. Então vamos lá. Lição número 1. A adaptação não é fácil, mas ela te fortalece. Quando a gente decide sair do Brasil e recomeçar a vida em outro país, imaginamos que a maior mudança será a geográfica, mas na realidade a adaptação ela vai muito além disso. Eu cheguei aqui cheia de expectativas, achando que o mais difícil seria encontrar um trabalho e me estabelecer financeiramente. Mas logo percebi que a verdadeira adaptação ela envolvia muito mais do que isso. A barreira do idioma foi um dos desafios mais marcantes na minha jornada. Eu não precisava apenas aprender o inglês, eu precisava entender os diferentes sotaques, as expressões e até mesmo os pequenos gestos culturais que faziam toda a diferença numa comunicação do dia a dia. Cada conversa ela se tornou um teste de paciência e um exercício de humildade. No começo, eu tinha medo de falar e errar. Eu evitava algumas interações porque eu sentia vergonha de não entender tudo na primeira vez. Mas com o tempo, eu aprendi que cada erro era uma oportunidade de aprendizado. Eu me lembro de situações em que eu ia ao mercado e eu não conseguia entender direito o que o caixa estava falando, ou quando atendia o telefone e ficava perdida tentando interpretar as palavras rápidas e misturadas nos sotaques. E também outros sotaques, né? O indiano, o hispânico. Teve um dia que eu entrei em um restaurante e eu pedi algo completamente diferente do que eu queria, porque simplesmente eu não entendi direito o que estava ali no cardápio. E sabe o que aconteceu? Nada demais. O mundo não acabou porque eu errei. Pelo contrário, cada experiência dessas me ajudou a crescer e a perder o medo de me comunicar. A adaptação, ela também vem no estilo de vida, no ritmo das pessoas, na forma como eu me relacionava com a cultura ao meu redor. E isso me ensinou uma grande verdade. Recomeçar exige paciência, porque a mudança acontece no dia a dia e não de uma vez só. Se você está passando por uma fase de adaptação, seja em outro país, ou em uma nova fase da vida, ou até mesmo em um processo de crescimento pessoal, saiba que tudo tem o seu tempo. Você vai errar, vai se sentir perdida às vezes, mas cada pequeno progresso ele conta. Então não tenha medo de dar passos pequenos, porque é exatamente assim que a gente constrói algo grande. Essa foi uma das lições mais valiosas que aprendi nesses anos morando aqui. E agora vamos para a segunda lição que transformou completamente a minha forma de enxergar propósito e identidade. Então vamos lá, lição número 2. A distância da família ensina o verdadeiro valor dos laços
e do amadurecimento emocional. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu sabia que estaria deixando para trás muitas coisas. A minha rotina, a minha cultura, o trabalho, mas nada foi tão difícil quanto deixar a minha família. A saudade dos meus irmãos, do meu pai, naquela época, né? Hoje ele já faleceu, mas sempre foi uma das partes mais desafiadoras da jornada. Hoje, as nossas conversas, elas são mais virtuais. As risadas acontecem por chamadas de vídeo. Os conselhos vêm por mensagens. Mas nada disso faz com que o amor que nós temos um pelos outros seja menor. Pelo contrário, eu acabei aprendendo a valorizar cada momento que temos juntos, seja em uma ligação de 5 minutos ou nas raras vezes que conseguimos nos reencontrar pessoalmente. Se você está longe da sua família, sei que essa dor ela é real. Mas também sei que existe uma beleza em encontrar novas formas de se manter conectado. A distância ela pode ser desafiadora, mas nunca deve ser um motivo para nos afastarmos emocionalmente daqueles que mais amamos. Mas com o tempo, eu aprendi que a distância nos ensina muito mais do que apenas sentir saudades. Ela nos obriga a amadurecer emocionalmente e a fortalecer os laços de um jeito diferente. Eu tive que aprender a ser mais independente, a tomar decisões difíceis sem aquela rede de apoio imediata, para lidar com os problemas sem poder correr para o colo de alguém ou pedir ajuda aos meus irmãos. Então foi nesse processo que descobri algo poderoso. O verdadeiro valor dos relacionamentos não está apenas na presença física, mas também na qualidade da conexão que nós cultivamos. Hoje minhas conversas com a minha família são diferentes. Não temos o luxo de nos ver todos os dias, então cada ligação se tornou mais significativa. Quando nos falamos, estamos presentes de verdade, ouvimos com mais atenção, valorizamos mais o tempo que temos juntos. E mais do que isso, eu precisei aprender a construir novas relações. Quando estamos longe de casa, precisamos criar uma nova rede de apoio. No começo eu me sentia deslocada, com medo de nunca encontrar amizades que fossem tão verdadeiras quanto as que eu deixei no Brasil. Mas aos poucos Deus foi colocando pessoas no meu caminho, amizades que se tornaram como uma família para mim. Se tem algo que aprendi nesses anos é que a distância da família não significa solidão. Significa que precisamos aprender a amar de forma diferente, a valorizar os momentos de maneira mais intensa e a encontrar um equilíbrio entre manter as nossas raízes e criar um novo lar onde estamos. Então, se você também mora longe da sua família, sei que os desafios são reais, mas acredite, isso também te torna mais forte, mais resiliente e mais capaz de construir laços profundos, mesmo que à distância. E essa lição me preparou para algo ainda maior. Entender que quando vivemos fora do nosso país, precisamos não apenas lidar com a saudade, mas também aprender a se reinventar. E essa é a minha terceira grande lição vivendo nos Estados Unidos. Lição 3. A vida no exterior exige que você se reinvente. E isso pode ser uma grande bênção. Quando decidi morar nos Estados Unidos, achei que a maior adaptação seria aprender o idioma ou me acostumar com a cultura. Mas eu logo percebi que o maior desafio não era apenas entender um novo país, era me entender dentro dele. Eu cheguei aqui com uma carreira consolidada no Brasil, com um histórico profissional bom, que me dava segurança, identidade, mas ao pisar em solo americano, percebi que nada disso importava. Meu currículo não tinha o mesmo valor, minha experiência não era reconhecida e de repente eu precisei recomeçar do zero. E esse é um dos maiores desafios para quem vive fora. Entender que muitas vezes você terá que deixar para trás aquilo que um dia te definiu e estar disposta a reconstruir. Eu aceitei um trabalho como babá, algo completamente diferente daquilo que eu fazia. E no começo foi difícil, não apenas por ser uma mudança de profissão, mas porque eu tive que lidar com a minha própria mentalidade. Eu me perguntava, será que todo o meu esforço até aqui foi em vão? Será que eu realmente fiz a escolha certa? Mas foi nesse processo que descobri que o valor de uma pessoa não está na posição que ela ocupa, mas na coragem que ela tem para crescer, aprender e se reinventar. E esse trabalho, que no início parecia um retrocesso, foi o que me abriu portas para uma nova visão de vida. Foi ali, no dia a dia, cuidando de crianças, observando famílias, enfrentando desafios, longe da minha zona de conforto,
que percebi que o meu verdadeiro chamado era ajudar pessoas. Essa experiência me levou a buscar conhecimento, a estudar mais sobre comportamento humano e me aprofundar na minha fé e, eventualmente, eu me tornei um Christian Counselor. Se eu não tivesse passado pelo processo de recomeçar ou de me adaptar, de enxergar além da minha formação original, eu nunca teria encontrado a minha verdadeira missão. Então, morar fora te obriga a sair da sua identidade antiga e descobrir novas versões de si mesmo. E isso pode ser assustador no começo. Mas se tem algo que eu aprendi, é que os momentos de maior desconforto são os que mais nos fazem crescer. Se você está passando por esse processo de reinvenção, talvez sentindo que perdeu algo, que não sabe exatamente para onde está indo, eu quero te encorajar. Deus nunca nos tira de um lugar sem ter um propósito para nos levar a outro. Então confie que mesmo nas fases mais difíceis, Ele está te conduzindo para algo maior. E é exatamente isso que me leva à minha quarta grande lição. Nem tudo é como parece. Então, lição 4. A realidade versus a ilusão da vida no exterior. Antes de me mudar para os Estados Unidos, eu, assim como muitos, eu tinha uma visão muito idealizada do que era viver no exterior. A gente cresce ouvindo histórias sobre como a vida fora do Brasil é mais segura, como tudo funciona melhor, como as oportunidades são infinitas. Mas o que ninguém conta é o outro lado dessa realidade. Morar em um outro país traz sim muitas vantagens, mas também desafios que só quem vive essa experiência entende. O que parece um sonho, ele pode ser muito diferente na prática. Eu achava que bastava trabalhar duro e me esforçar que tudo daria certo rapidamente, mas logo percebi que existem barreiras invisíveis que só quem mora fora consegue enxergar. Outro aspecto que me surpreendeu foi a ilusão da estabilidade financeira imediata. Muitas pessoas pensam que morar fora significa automaticamente ter um bom padrão de vida, ganhar em dólar e viver sem preocupações. Mas o que ninguém fala é que no começo, a maioria das pessoas elas precisam o quê? Recomeçar do zero. No meu caso, eu deixei uma carreira no Brasil e quando eu cheguei aqui, a minha primeira oportunidade foi trabalhar como babá. Foi um choque de realidade que me fez repensar tudo. Tudo aquilo que eu acreditava sobre sucesso, propósito. Além disso, há a barreira cultural. Nem tudo que funciona no Brasil funciona aqui. O jeito de se relacionar, de trabalhar, de expressar suas emoções é diferente. No Brasil nós somos mais calorosos, abraçamos, temos aquele jeito mais expansivo de conversar. Nos Estados Unidos as pessoas são mais reservadas, os relacionamentos demoram mais para se aprofundar. Aprender a respeitar essas diferenças sem perder a minha essência foi também um processo. Por isso, se você sonha em morar fora ou já está vivendo essa experiência, minha maior dica é tenha expectativas realistas. Morar no exterior pode ser uma oportunidade incrível, mas não é um conto de fadas. Não existe país perfeito e nem vida perfeita. Cada escolha vem com desafios e renúncias. O que realmente faz a diferença é a sua disposição para aprender, se adaptar e crescer com cada experiência. E isso me leva à próxima e última lição, que foi uma das mais importantes desses 20 anos vivendo aqui nos Estados Unidos. A lição 5. Sua fé se torna seu maior alicerce. A adaptação não foi fácil e muitas vezes eu me perguntava se havia feito a escolha certa. O peso da solidão, a incerteza sobre o futuro, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, tudo isso me fazia questionar se eu conseguiria continuar. Mas foi nesse período que eu descobri de maneira mais profunda que a fé não é apenas um conceito abstrato, algo que aprendemos na igreja. A fé é prática. A fé é o que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor parece incerto. Então, uma experiência muito marcante para mim aconteceu em um dia particularmente muito difícil. Eu estava voltando do trabalho, exausta, sem dinheiro para abastecer o carro e com o tanque vazio, no vermelho. Era um daqueles momentos em que você sente que não tem saída. Mas em vez de me desesperar, eu orei. Eu falei com Deus, eu pedi um sinal, eu pedi forças para continuar. E ali, para minha surpresa, o ponteiro do combustível, que indicava que o tanque estava vazio, começou a se mover. De alguma forma, eu consegui ali chegar em casa. E naquele dia eu percebi que Deus nunca nos deixa sozinhos, nunca. Ele estava comigo nos momentos mais difíceis, nos dias de incerteza,
nas noites em que chorei de saudade da minha família. E a partir desse momento, eu comecei a ter momentos profundos de oração enquanto dirigia. O carro se tornou um lugar de refúgio, um espaço onde eu podia conversar com Deus, desabafar, agradecer e encontrar essa direção. A vida de imigrante, ela não é fácil. Existem desafios que parecem intransponíveis, momentos de desânimo e situações que nós sentimos pequenos diante das dificuldades. Mas foi justamente nesses momentos que a minha fé se tornou o meu maior alicerce. A Bíblia nos ensina em Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus e eu te fortalecerei, eu vou te ajudar e ali você vai ter a vitória. E eu posso dizer com toda certeza, essa promessa se cumpriu em minha vida. A fé me deu coragem para continuar quando tudo parecia difícil demais. Me deu força para enfrentar desafios que humanamente eu não teria conseguido. Se hoje você está passando por um momento de incerteza, sentindo que as dificuldades são grandes demais para suportar, eu quero te lembrar que Deus sabe já do seu futuro. Ele vê o que você não vê. Ele já preparou o caminho, mesmo que agora você ainda não consiga enxergar. Então, olhe para os desafios da sua vida não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para ver o agir de Deus. Ele nunca falha e ele nunca chega atrasado. Então confie nele, porque é essa segurança que vai te sustentar nos momentos mais difíceis. E essa é a maior lição que eu aprendi nesses mais de 20 anos morando fora do Brasil. Minha fé em Deus é o que me manteve de pé. E se você colocar a sua confiança nele, eu tenho certeza de que ele também será o seu alicerce em qualquer desafio da sua vida. Olha, morar fora é uma experiência incrível, mas ela é cheia de desafios. E se tem algo que esses anos me ensinaram é que cada fase ela tem um propósito. Então, se você já mora fora, pensa em se mudar ou simplesmente gosta de aprender com experiências reais, eu quero continuar essa conversa com você, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários. Qual dessas lições mais te marcou ou qual é a sua maior dúvida sobre a vida fora do Brasil? Eu vou amar saber. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!